Vídeo número 5 sobre Caifás. Vídeo último, né? Me obriguei a gravar 5 vídeos sobre Caifás porque o texto base que eu estou utilizando coloca pelo menos 6 páginas sobre Caifás, que é o primeiro personagem da Bíblia com a letra C que aparece no livro texto base. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre personagens da Bíblia. E o livro texto de introdução é este aqui, ó. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Eu já gravei todos os personagens contidos aqui, com comentários, né, que eu trago, da letra A e da letra B. E estou começando a letra C. E o primeiro personagem que aparece por aqui é Caifás, que foi um importante, ou foi o sumo sacerdote do período de Jesus, ele bastante poderoso, politicamente, inclusive socialmente. Só que são muitos textos sobre ele aqui, são 6 páginas, ou 3 folhas. Então tive que dividir a semana toda, vídeo 1, vídeo 2, 3, 4, 5, sobre Caifás. Lembrando que aqui no canal, pelo menos no início, estou gravando 5 vídeos por semana sobre personagens bíblicos, e cada vídeo é um personagem. Mas esta semana toda dediquei a Caifás. Já gravei vários tópicos sobre ele então, e que não mencionarei aqui para não tomar muito tempo. Vou deixar lá no final o vídeo 4, que foi o anterior, e daí se você puder assiste o vídeo 1, 2, 3 e 4 para entender melhor sobre Caifás. De acordo com a Bíblia, Pilatos não queria condená-lo, mas a multidão exigiu a morte de Jesus. Bom, deixa eu só fazer aqui para a gente conectar com o vídeo 4. No vídeo 4 eu finalizei falando sobre a questão de Caifás ter prendido, né, com os guardas do templo Jesus lá no jardim do Getsêmani, na época da Páscoa, em Jerusalém. E aí ele fez a acusação de blasfêmia contra Jesus, usando o sinédrio para isso, que é o conjunto ali das autoridades, também juntamente com o sumo sacerdote. Só que essa acusação de blasfêmia não é suficiente, que tem uma pena como pena capital, né, a morte, mas os judeus não podiam fazer isso porque eles pertenciam ou estavam sob o guarda-chuva ali ou dominados, né, sobre o Império Romano. Então eles não podiam tirar a vida de ninguém, a não ser que fosse um crime de acordo com alguma lei romana. E aí, então, Caifás encontrou uma acusação que pudesse também levar aos romanos contra Jesus, ou seja, de que Jesus se declarava rei dos judeus. Essa foi a acusação que foi levada até o governador romano daquela província, que era Pôncio Pilatos naquele momento. E aí Jesus não negou isso. Então ele também cometeu esse crime da perspectiva romana. Porque Caifás ele era uma pessoa, um cara muito poderoso naquele momento, mas na hierarquia ele era apenas o terceiro, que já é muita coisa. Então primeiro o governador romano, naquela região, na província, depois o rei daquela região, que era o rei Herodes da família, e depois o próprio sumo sacerdote, que nesse caso estamos falando de Caifás. Mas aqui então nós finalizamos o vídeo passado entendendo que Jesus cometeu então, induzido por Caifás, o crime de acordo com os romanos, ou seja, declarar-se rei de alguém naquele momento. E ele se declarava, segundo Caifás, rei dos judeus, e Jesus não negou isso diante de Pôncio Pilatos. De acordo, agora nós podemos continuar então o último vídeo, a parte 5 sobre Caifás. De acordo com a Bíblia, Pilatos não queria condená-lo por causa disso, mas a multidão exigiu a morte de Jesus. A história retrata Pilatos como cruel e vingativo, alguém que nutria um ódio profundo pelos judeus. É pouco provável que ele se importasse com o que aconteceria a Jesus. Ele deveria estar se divertindo em atormentar Caifás, a multidão ou ambos. Podemos nos perguntar por que a multidão que aclamara a Jesus quando ele entrou na cidade pedia a crucificação dele poucos dias depois. Em qual cidade? Jerusalém, na Páscoa. Caifás não teria mantido seu posto por tanto tempo se não fosse um mestre na arte de controlar as pessoas comuns. E aqui ele traz até uma nota de rodapé mencionando Hitler. Né? Hitler era um gênio nisso, ele conseguia fazer uma multidão gritar Sieg Heil, expressão alemã que quer dizer Sieg Heil, eu não sei a pronúncia, que quer dizer aclamar para a vitória, e foi usada durante o nazismo, em minutos. Tá. E ele sabia que era muito fácil transformar uma multidão em uma turba cheia de ódio. Alguns homens postos em lugares estratégicos gritando lá no meio da multidão, crucifiquem-no no momento certo, fizeram com que toda a multidão aderisse ao clamor. A Bíblia menciona Caifás apenas uma vez após o julgamento de Jesus. Pedro e João foram levados diante dele, mas foram soltos por falta de evidência contra eles. Muitas inconsistências dos evangelhos e os conflitos entre esses relatos, bem como as fontes exteriores, indicam que essas narrativas do ponto de vista histórico são bastante imprecisas e por isso não se pode confiar nos detalhes que elas apresentam.
Contudo, não há como exagerar a importância alegórica desses relatos, pois ressaltam a inconstância e a pecaminosidade da raça humana, o exato motivo pelo qual a morte de Cristo foi necessária. Pouco depois da crucificação de Jesus, Pilatos é chamado de volta a Roma para ser submetido a julgamento por causa de sua crueldade irracional. O imperador Tibério morreu antes do julgamento. Calígula, seu sucessor, libertou Pilatos. Pouco depois disso, Pilatos se matou. Bom, tudo bem. Não sei, pelo menos o que temos no livro aqui. E Caifás foi deposto pelo governador. Por novo governador. Né? De acordo com Flávio Josefo, permitiu-se que Caifás fosse para sua terra natal, fora de Jerusalém, onde morreu muitos anos depois. Bom, então assim a gente finaliza, né? Toda essa sequência de 5 vídeos sobre Caifás. Eu vou deixar aqui no final o vídeo número 4, foi o vídeo anterior que eu gravei sobre esse personagem bíblico. Mas dá uma olhada nos últimos, todos, né? Os últimos vídeos aqui no canal sobre personagens bíblicos, que você vai ver que estão todos na ordem. Vídeo 1, 2, 3 e 4, 5 sobre Caifás. No próximo vídeo quero tratar sobre Caim, que pelo visto também não vou ter que dividir em algumas partes, porque é um texto longo. Valeu, rapaziada!